O Brasil é uma terra de amores, alcatifada de flores, onde a brisa fala amores. Em lindas tardes de abril, correi pras bandas do sul, debaixo de um céu de anil, encontrareis um gigante deitado. Santa Cruz, hoje, Brasil! Mas um dia o gigante despertou. Aquele gigantão verde e amarelão. O Hulk deixou de ser gigante adormecido. E dele um anão se levantou. Era um país subdesenvolvido. Mais alegre, hein? É esse, por enquanto, para canção do subdesenvolvimento. Sabe quando é isso, meninos? Quando? 1962. Faz tempo. Faz tempo. 60 anos. Carlinhos Lira, Chico de Assis. A música tem mais de 7 minutos. Nós vamos tocando ao longo do programa aí, encerramos também com ela. Vale o bem até onde a gente caminhar. De vez em quando a gente põe mais um pouquinho. Por que será que eu coloquei essa música? Por que será? Hein? Hã? País em que milico solta nota sobre política é um país subdesenvolvido. Politicamente, moralmente, eticamente. E que se continuar assim vai dar errado. Já deu. Ou sai dessa, ou já deu errado. É simples assim. Alguém é capaz de me citar uma ditadura militar aí desenvolvida? Tem alguma? Hã? Não. Nenhum. Nenhum país que vive sob tutela militar é um país desenvolvido. É um país subdesenvolvido em todos os setores que se queira. E, infelizmente, essa regressão está em curso hoje. E ao reagir àquilo que o ministro Roberto Barroso não disse, o Ministério da Defesa, certamente ali sob a imposição do Jair Bolsonaro, mas de qualquer modo, está lá, né, a nota, evidenciou isso. Olha aqui, eu já escrevi a respeito, já demonstrei, né, que o ministro Roberto Barroso não disse aquilo que o general Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, lhe atribuiu. Não daquele modo, pelo menos. O Barroso disse uma coisa assim, que faz todo sentido. Que é o primeiro vídeo que está aí. Soltem o primeiro vídeo, vai lá. Ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral. Desde 96 não tem um episódio de fraude no Brasil, eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis, e agora se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar, gentilmente convidados para participar do processo, estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo. Estão! Vejam que ele não atribuiu isso ao comando. O Jair Bolsonaro mais de uma vez disse que ele está com os militares. Militares, aliás, estão dando notas em off. E eu questiono se eticamente é correto publicar nota de general da ativa em off ameaçando o tribunal. Então fala em on. Está querendo ameaçar o tribunal? Fala em on. Tem general da ativa se pronunciando sobre a eleição em off?
Isso é coisa de país subdesenvolvido. Sem dúvida nenhuma. Como na música do Carlinhos Lira do Chico de Assis, de 1962. Pré-golpe. É coisa de país subdesenvolvido. Então não é verdade que o Bolsonaro se escuda, se escora, melhor ainda, nas Forças Armadas para ficar colocando em risco o sistema eleitoral? É uma evidência. O ministro lembrou Forças Armadas gentilmente convidadas a fazer parte da comissão. Aliás, meninos, como vocês sabem, eu critiquei esse convite aqui. Lembram-se disso? Sim. Sim. Critiquei, porque são coisas fora do lugar. Tá aí. Estão lá. A nota, aliás, da defesa faz uma alusão a isso. Estamos lá para fazer questões, depois de tecnicamente não sei o quê. Em nenhum momento o general Paulo Sérgio Nogueira deixou claro que eles não encontraram nenhuma falha. Uma coisa é você propor coisas novas e tal, outra coisa é você encontrar uma falha de segurança. O que eles não encontraram é mentira. A sugestão de que encontraram. Aliás, mentira, o Bolsonaro chegou a anunciar que as Forças Armadas haviam encontrado falhas. Lembram-se disso? E ninguém desmentiu. Sim. Teve que desmentir o próprio ministro, dizer assim, não é falha. Então, ele está aqui apontando um elemento objetivo. Ah, mas ele estava num seminário, numa universidade alemã, para brasileiros, sobre o Brasil. Qual é o problema? E mais, Roberto Barroso elogiou as Forças Armadas. Elogiou as Forças Armadas, em vez de criticar. E eu não sei que diabo anda acontecendo com setores da imprensa. Eu acho que tem mistura de várias coisas. Burrice mesmo. Ignorância. Inexperiência. Falta de memória histórica. Não é que você tem que ter vivido tudo, não. Falta de memória histórica. Estudo. Livro. Isso aqui, ó. Essa coisa que chama livro. Entende? Ah, não quero ler. Tá bom, lê aqui. Mas lê em algum lugar. Porque o trecho em que claramente o Barroso elogia as Forças Armadas e diz que elas estão seguindo a disciplina, e olha que eu nem concordo tanto, hein? Que eu vou dar exemplo de indisciplina aqui. Isso está sendo omitido. Em vez disso, estão ouvindo o general ficar falando em off. Fazendo o serviço dos golpistas. Vocês são malucos. Perderam a noção do que é que realmente está em jogo no país. Perderam a noção. Porque esse trecho aqui, presta atenção. O Barroso vai dizer que existe sim uma crispação, existe uma tentativa de puxar as Forças Armadas, de levar as Forças Armadas para a politização, mas aí ele exalta a disciplina das Forças Armadas. E com a devida vênia, né? Vai o Paulo Sérgio Nogueira e diz, não, disciplinando não, nós estamos aqui tentando ameaçar o Supremo. Solta o trecho, vai. Uma medida preocupante, mas que até aqui não tem ocorrido, mas é preciso estar atento, é um esforço de politização das Forças Armadas. Esse é um risco real para a democracia, e aqui gostaria de dizer, por um dever de justiça, e eu que fui um crítico severo do regime militar, um militante contra a ditadura militar, nesses 33 anos
de democracia, se teve uma instituição de onde não veio notícia ruim e que teve um comportamento exemplar, foram as Forças Armadas. Eu gosto de trabalhar com fatos e de fazer justiça. O desejável é que continue a ser assim. Mas todos nós assistimos repetidos movimentos para jogar as Forças Armadas no varejo da política. Isso seria uma tragédia para a democracia e seria uma tragédia para as Forças Armadas, que levaram 3 décadas para se recuperarem do desprestígio do regime militar e se tornarem instituições valorizadas e prestigiadas pela sociedade brasileira. Verdade ou mentira? Primeiro, verdade. Existe o esforço? Claro. Agora, não há um elogio aí à disciplina das Forças Armadas? Veja que o ministro nem lembra que em 2018 o general Eduardo Vilas Boas, por exemplo, fez um tweet ameaçando o Supremo para manter um presidente na cadeia, um ex-presidente. Não é? Ele lembra na entrevista que no curso deste governo, generais honrados foram demitidos. Ele cita o Santos Cruz, ele cita o Fernando Azevedo e Silva, o general Mainardi, que estudou com ele. Aliás, meninos, 11 generais foram demitidos pelo Bolsonaro com desonra. Humilhados. É verdade. Humilhados. O último foi o Silvio Luna, presidente da Petrobras. Porque ele frita antes, ele frita durante e frita depois. Quando foi, depois da redemocratização, que os militares foram humilhados desse modo, inclusive pelos governos de esquerda? Nunca. Nunca. Foram prestigiados. Já provei no meu blog, com todos os números, dando a fonte, que os governos que mais investiram nas Forças Armadas foram os governos do PT. Eu desafio qualquer um que esteja ouvindo da reserva ou da ativa a me desmentir. Submarino, propulsão nuclear, Lula. Compra dos caças, organizado no governo Lula, feito no governo Dilma. Reequipamento do exército como nunca tinha havido nas últimas 5 décadas, governo Lula. E é verdade, vocês sabem que é. Então a tese do Bolsonaro, inclusive a esquerda quer desmobilizar as Forças Armadas, porque vai isso tudo delírio, mentira, safadeza, canalice, calhordice, vigarice. Agora, esse incentivo de indisciplina... E, aliás, o ministro cita um caso. Nós temos uma ditadura militar na América Latina que as pessoas não se dão conta que é militar, chama-se Venezuela. Que aí, claro, os setores da esquerda fazem zerda ao apoiar aquilo que é um regime militar corrupto e violento. O fato de o outro lado não prestar também não significa que o governo preste. Com as Forças Armadas participando do varejo da política, que é o que se está tentando fazer aqui. Que é o que o Bolsonaro está tentando fazer. Essa crise é artificial. Essa crise não existe. Essa crise é para intimidar o Supremo, inclusive às vésperas do Supremo decidir o que vai fazer com o tal do decreto da graça. É intimidatória. É para tentar unir a tropa. E é a escalada autoritária do Bolsonaro. Intimidar o Supremo. À medida que o Supremo... Veja, se o Supremo deixar de se exercer, é como se tivesse havido golpe. Você não precisa dar golpe para ter golpe. Não precisa dar golpe para ter golpe. Ele pode perder a eleição. Isso é uma coisa. E se ele ganha? O que também é possível. Aliás, tem hoje matéria comigo no Estadão, vídeo, essa coisa toda. Por Morris Cachani, entrevista que eu dei. Ele pode ganhar.
Aí vai ser o quê? É efetivamente uma ameaça à democracia e ao sistema eleitoral. A partir do nada, eu estou vendo aí muito colunista, inclusive, essa gente... deixa eu mostrar que eu não sou anti-Bolsonaro, vou ficar fazendo beicinho, dizer assim, também o Barroso exagerou, porque não sei... Vai! Tenha vergonha na cara, sujeito! Sujeitos! Tá querendo fazer frufru para general autoritário? Há um elogio aqui às Forças Armadas, à disciplina das Forças Armadas. E se aponta a tentativa de politizá-las, o que é evidente, inclusive por intermédio do questionamento das eleições. Entenderam? É inaceitável isso que aconteceu e essas tentativas de compreender a nota emitida pelo Ministério da Defesa. Nota truculenta, violenta, mal criada. Lembrando que ministros do Supremo só tem toga, ou tem tanque. E quem tem tanque não fala como se tivesse toga. Porque quem tem toga não pode falar como se tivesse tanque, é impossível. Né? Não é mesmo? E o Augusto me manda aqui. A Justiça Eleitoral apresenta um plano de ação para ampliação da transparência no processo eleitoral. A estratégia reúne 10 medidas elaboradas a partir das contribuições dos membros das comissões de transparência nas eleições, tal que é aquela comissão integrada, inclusive pelas Forças Armadas. E aí depois nós vamos ter as medidas, entre as sugestões, a antecipação do código-fonte, a ampliação da amostra de testes de integridade, o início do projeto piloto para a futura disponibilização do código-fonte, aumento de comunicação às entidades finalizadoras para que tomem parte da cerimônia de preparação. Não existe eleição no mundo mais vigiada e tecnicamente capaz do que a nossa. Pode parecer incrível, mas é verdade. Nesse particular, a gente não é subdesenvolvido. Agora, vocês vejam como apuro técnico não significa necessariamente desenvolvimento moral, desenvolvimento político, desenvolvimento intelectual. Daqui a pouco nós vamos falar da compra do Twitter e nós vamos ver que essas coisas pode haver uma dissociação entre padrão moral, intelectual e político e desenvolvimento técnico. Não é? A crise é artificial. É mentira. Barroso não atacou as Forças Armadas. Ao contrário, ele as elogiou. E no que fez crítica, fez uma crítica correta, dizendo da tentativa de politizar as Forças Armadas e de usá-las para desqualificar as eleições. Agora, o que nós temos é a marcha autoritária em curso, que fatalmente viria com Bolsonaro, considerando que um homem que nunca respeitou a democracia, que chegou ao poder defendendo a tortura, este homem fatalmente levaria o processo para esse lado, e está levando. E com o apoio de uma parte considerável da elite brasileira. Essa que é a verdade. Porque a diferença da elite francesa, ali teve, a extrema-direita teve uma votação considerável, grande. Mas a elite francesa toda, quase sem exceção, fechou com a democracia. E disse não à fascistização do poder. Aqui tem uma parte considerável que fecha com a fascistização do poder.